Olá, estamos na gravação de mais um podcast da OAB Alagoas, com uma trilogia super especial, Saneamento Básico, Caminhos para um Brasil Sustentável. E hoje, abrilhantando esse início de projeto, nós teremos a companhia do diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, da Casal, Luiz Neto, e vamos ter aí um bate-papo muito interessante, não é, Luiz Neto? Primeiro, eu queria agradecer, André, em nome da Companhia de Saneamento, pelo convite feito, né, pela OAB, essa instituição tão importante para o nosso estado e para o Brasil, né? E falar sobre saneamento para nós é algo extremamente gratificante e é um privilégio poder estar aqui participando desse momento e construindo uma história para poder contar para quem... Para o futuro. Para o futuro de Alagoas e do Brasil sobre saneamento. Você sabe que Alagoas tem uma história muito especial com relação ao saneamento e o marco regulatório, né? Marco legal de saneamento básico. Nós somos o primeiro estado que fizemos o leilão para concessão de Maceió e região metropolitana. Então tem muita coisa por aí. Quando a gente anda aí em outros estados e fora do país, a gente é muito questionado sobre como está a situação de Alagoas, como as concessionárias, né, as novas companhias que estão aqui operando em muitos municípios de Alagoas está. E isso é muito importante. Nós somos um estado conhecido por sermos vanguardistas em diversas áreas, temos aí grandes nomes na política. Sempre me questiono, André, como é que surgiu essa tua história com o saneamento básico? Uma mulher que estuda saneamento básico. Eu digo, gente, é uma longa história, mas começou incrível, né? Eu sou do semiárido, sou de Palmeira dos Índios. Bacana, eu comecei a legal. pensar em água com o livro da escola, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E com o dia a dia, né? Eu lembro que na minha infância, a primeira imagem que eu tenho assim de 5, 6 anos de idade, eu na fazenda vendo um trator imenso escavando um açude para fazer o reservatório de água, porque precisava de água, ter água, né, para no verão alimentar o gado e tudo que tinha ali para movimentar, para manter a fazenda da minha família. Então não tem como você ser do semiárido, ser do Nordeste e não ter uma ligação com a água, porque é uma luta constante que nós temos enquanto nordestinos e enquanto moradores ou nascidos no semiárido com a água, com a escassez hídrica que hoje nós vemos que é um problema mundial. E a Companhia de Saneamento de Alagoas tem uma história muito importante, muito interessante. Foi concedida a água para os concessionários privados, mas vocês hoje, não é, Luiz Neto, tem um papel muito importante. Fala um pouco para a gente sobre esse papel que a Casal tem desempenhado. André, é interessante você falar sobre a sua história, né? Eu sempre penso o seguinte, que a necessidade faz a oportunidade, né? O que o estado de Alagoas pensou, né, e pensa sobre saneamento primeiro, como uma prioridade de uma política pública. Uhum. Né? Hoje, um dos principais vetores de desenvolvimento social e econômico, por que não falar econômico, é o saneamento. Sim. E quando o Estado pensou esse modelo de concessões, ainda não, como você falou, foi um modelo inovador, é um modelo em que não se tinha histórico sobre a aplicação desse modelo institucionalmente nos estados, e a gente só tinha um caso parecido com o nosso caso de Alagoas, que era um caso que funcionava nessa ideia de contrato upstream e downstream, que é essa de 2 operadores, né, em alta na macroprodução, ou na manufatura do produto, e outro na distribuição, no varejo, né? A gente tinha um arranjo parecido, temos um arranjo ainda parecido no Rio de Janeiro, né, em que o município de Niterói compra a água da SEDAI, né, Niterói é uma concessão municipal. Então, foi de forma criativa um modelo em que a Casal continuasse existindo como companhia de saneamento e continuasse atuando na sua atividade fim, que era também produção de água, né? Então, foi dividida as atividades, a concessionária ficou com a distribuição de água
e com a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos efluentes sanitários. Então, tanto a água e o esgoto, distribuição, né, e o ciclo inteiro do esgoto ficou para a concessionária. E a Casal hoje, ela tem um papel e tem o dever de se especializar na produção de água, né, que é a captação, o tratamento de água e a entrega da água num reservatório de distribuição que a concessionária estiver operando. Essa é a nossa função hoje. Então, a Casal tem um sistema, tem gestão, né, gerencia essa coleta de água e venda Isso. de água. Venda de água, R$1 por metro cúbico, né? Nós cobramos um valor faturado, como se a gente tivesse um grande hidrômetro, né? Como é feito hoje nas residências, só que a diferença é que a gente fatura para a concessionária. Então a gente coloca esses hidrômetros nas entradas dos reservatórios de distribuição, que são o que a gente, no nosso dia a dia, que a gente considera como os pontos de entrega de água. Sim. E lá a gente mede mensalmente o consumo da concessionária da água entregue pela Casal. É isso que está acontecendo hoje. Eu acompanhei muitas discussões, mas e a Casal? E a Casal? Recentemente, com a concessão do terceiro bloco, nós tivemos alguns problemas em algumas cidades, os municípios menores, com a novidade das contas de água, com a revisão, né, a retirada e substituição de hidrômetros. Né, e sempre, e a Casal? E esse processo educativo da população, né, até bem pouco tempo nós não ouvíamos falar em escassez hídrica, né? Sim, no verdade. Semiárido, no sertão, sempre foi um tema recorrente, mas litoral e essa região da Zona da Mata, não. Sim. E isso tem preocupado as pessoas, preocupado as famílias, porque muitas famílias, né, que estão em áreas que não são estruturadas ou bem estruturadas, foram surpreendidas, né, com hidrômetros. Sim. Né, com a medição, com a cobrança da água, e aquilo tudo criou, né? Luiz, fala um pouco pra gente sobre esse movimento. Essa transição. Né? Essa transição. Veja só, como a gente está aqui na OAB, então nada melhor do que falar sobre lei, né? A gente sabe que a competência constitucional de dispor e gerir e regular os serviços de saneamento, né, de infraestrutura social, serviços essenciais, é do município. Então, a gente teve, nesse modelo de concessão, a gente teve a mudança do paradigma de prestação de serviço. Né? Com as alterações que o Marco Legal do Saneamento inovou, né, em criando institutos jurídicos novos, para que favorecesse, fomentasse, incentivasse a regionalização do serviço de saneamento, foi essa a principal e talvez a grande modificação que foi trazida pela alteração no Marco Legal do Saneamento, deu ao titular, né, ou ao prefeito, ao município, né, o titular de serviço, a opção de fazer adesões a modelos de prestação regionalizada sobre a lógica de desfrutar do que a gente chama de subsídio cruzado. Economia de escala. Economia de escala. Que vamos colocar assim, um princípio um princípio norteador do Marco Legal. É a lógica do ganho de escala, né, e a modicidade tarifária. Então, é perseguir tarifas que sejam acessíveis ao usuário e, ao mesmo tempo, viabilizar a aplicação de investimentos num prazo de amortização razoável e que seja justo para uma empresa privada explorar. Então, o que acontece? Na maioria dos municípios da parte da zona da mata e do litoral, nós tínhamos uma concentração de serviços e até contrasta um pouco, porque essa região é uma região muito bem suprida de água. Sim. Tem muitos rios. Sim, né? sim. A gente tem bacias hidrográficas bem abastecidas, que você tem água durante todo o ano. Sim. Então, os municípios eles fizeram a opção por prestarem seus serviços de forma autônoma, ou criando departamentos na prefeitura, ou criando o que a gente chama de serviços autônomos de água e esgoto, autarquias, né, municipais. Sim, SAIs. SAIs, exato. Então, assim, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui práticos que aconteceram aqui na zona da Mata Litoral. São Luís de Quitunde, Porto Calvo, aqui um pouquinho mais indo para a zona da Mata, Cajueiro, Atalaia, foram municípios
Cajueiro não, mas Cajueiro está fora ainda. Mas Atalaia, especificamente, foram municípios, Marechal Deodoro, Sim, é um município que pertinho. próximo aqui de Maceió, que tinha uma autarquia prestando serviço. E aí, as réguas tarifárias e regras eram distantes das demais macro-regiões do estado, porque a Casal atuava. Você tinha uma prestação, uma escala maior, então você tinha uma condição de colocar uma tarifa em que a população conseguia absorver e eu conseguia, de alguma forma, fazer algum tipo de investimento naquele local. E nesses municípios eu não tinha tarifa, eu não tinha praticamente uma estrutura tarifária bem lógica, né? Eu tinha uma estrutura muito, às vezes, fixa, com uma tarifa fixa. Tem alguns municípios era R$20 a cobrança por usuário, sem limites para consumir. Era tipo muito mais do que a tarifa social da nova lei, né, que vai entrar em vigor. Exato, que vai entrar em vigor, que foi sancionada recentemente, né? Que inclusive a gente está avaliando como concessionária quais serão os impactos dessa nova legislação sobre tarifa social, né, que altera uma série de outras coisas, utiliza o CadÚnico como base, utiliza a migração automática do usuário que está no CadÚnico para, enfim, isso tem uma implicação que depois a gente vai discutir bastante. Mas o ponto é esse, o grande impacto para a população foi, essa população agora vai ter o seu consumo medido. Parte dessa população não tinha medição. Não tinha a cultura. Não tinha cultura, né? E aí, esse impacto de você ter uma fatura na sua casa que você nunca teve, né, vai criando esse desconforto e aí, de alguma forma, cria... mas eu penso o seguinte, toda a lógica de transição, né, mesmo que sendo por mais sensível ou por mais simples que ela seja, né, ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Então, a população percebe isso e naturalmente reage, às vezes, de forma negativa quanto a isso. Nós tivemos aqui na UAB Alagoas várias audiências públicas com o PROCON, com os concessionários, para discutir essas inúmeras questões e questionamentos sobre a tarifa, a cobrança, né, das tarifas. Tivemos muitas e muitas reclamações. Isso originou em 3 ou 4 audiências públicas para tratar. Acho que você deve ter vindo, inclusive, para uma dessas audiências, não sei, ou só o concessionário. Eu acho que foi mais os concessionários que foram chamados para isso. Foram chamados, né? E com relação à questão da sustentabilidade e gestão hoje da Casal, porque para mim, que sou técnica, eu sei que a Casal fez um contrato, né, que o Estado de Alagoas licitou, fez uma concessão, né, de tantos anos e que houve indenização, né, pelos bens da Casal, enfim, investimentos, toda uma negociação, é um contrato amplo, um contrato complexo, não é? Muito técnico. Mas hoje, sob o ponto de vista de gestão, a Casal tem PPPs, a Casal tem investimentos, a Casal está conseguindo gerir, né, tudo que ficou, né, para que a Casal cuidasse e está inovando, né? Eu vi recentemente que a Casal inaugurou uma estação de tratamento de uma PPP que nós já conhecemos, né? Que fica na região, na parte alta de Maceió. Fala um pouco para a gente, Luiz, sobre o atual panorama da Companhia de Saneamento de Alagoas. A palavra para definir isso tudo é desafio, né? O estado de Alagoas, como você bem colocou, ele é vanguardista vamos colocar assim, promover soluções para política pública. Ele não se conforma, é como o sertanejo, né, do semiárido. Como ele não está acostumado a ter água, ele começa a ter soluções criativas para ter água. Vou citar um exemplo aqui, só abrindo um parênteses bem pequeno. Normalmente o sertanejo ele tem ele perfura várias cisternas dentro da sua casa, né? Que equivalem, só para vocês terem noção, a reservatórios que a gente usa aqui para poder abastecer povoados aqui na região. E nem sempre é uma água potável, né? E às vezes não é água potável. Mas vejam, aquela lógica da necessidade faz que ele tem oportunidade. De armazenar água. Exato. É um desafio acomodar a empresa a esse novo paradigma de prestação de serviços. Por quê?
a gente estava acostumado com o monopólio natural, em que eu era o único prestador de serviço e tinha uma receita que eu teria condições até de alguma forma de expandir essa receita e faturamento com base naquilo que a gente tem como cliente, né? Expansão da massa de clientes. Hoje eu tenho que acomodar, a gente tem que acomodar a empresa a esse novo enquadramento de receitas. E aí eu preciso rever despesas. Esse novo cenário, né? Exato. E ajustar contratos que hoje a gente tem em vigência. Nós temos 2 parcerias público-privadas, né? Uma na parte de produção de água na região do Agreste, que contempla a cidade de Arapiraca, e nós temos a PPP de esgotamento sanitário da parte alta, em que uma decisão também que eu considero criativa do governo, lá atrás, quando fez a concessão da região metropolitana, resolveu acomodar o contrato de PPP como um recorte da área de concessão quando se fala de esgotamento sanitário. Então, sim, você tem uma área dentro da concessão da região metropolitana em que a BRK não atua na parte de esgotamento sanitário. Quem atua é a Casal por meio de uma parceria público-privada. Exato. Sanama. Isso, Sanama. É o nome da SPE que foi constituído. Os acionistas dessa SPE são da GS Nima, né? Uma empresa bem conhecida, né? Um player bem conhecido do saneamento no Brasil. E a gente está chegando numa fase de maturação. A gente está chegando nos primeiros ciclos de próximo dos 10 anos de contrato. Então a gente já tem a grande parte dos investimentos frutos da PPP já afundados, né, em custo afundado, e a gente já entrou nessa fase de amortização e de oferição de receita. O que nós tivemos recentemente foi a inauguração de uma dessas unidades que fazem bombeamento para a nossa estação de tratamento que fica lá no Benedito Bentes. Então, eu como falei, voltando um pouquinho para a palavra do desafio, é um desafio administrar essa acomodação de contratos que se sobrepõem de alguma certa forma, né? E competências de pessoa A, pessoa B, Casal, Sanama, BRK, dentro da mesma área, que às vezes, inclusive, cria uma certa confusão para o usuário a quem recorrer, né? Para todos os efeitos, a concessionária oficial que tem o diálogo com o usuário é a BRK. A Casal hoje ela não existe mais no contato direto com o usuário, com o consumidor. Né? Mas nessa área especificamente, parte do serviço ainda está sob a gestão da Casal, que é a parte do esgoto. Então, mas vocês não cobram do usuário. Então, é bem interessante essa sistemática. Você chegou num ponto interessante. Nessa acomodação de contratos, a receita de esgoto, como o contrato de PPP está vivo, ele está em funcionamento, está performando, ele precisa ser remunerado. Então, a lógica de remuneração da PPP, que é pagamento por contraprestação, que foi o modelo que foi adotado aqui, é uma PPP administrativa, né? E aí a gente difere a receita de esgoto que a própria BRK arrecada do consumidor, a gente cria um mecanismo de separação dessas receitas, e o que é água vai para a BRK direto e o que é esgoto vai para a Casal poder pagar a contraprestação. Ou seja, você fica com o desafio. Exato. É por isso que eu comecei a fala falando em desafio. Porque você acomodar essas estruturas complexas, eu considero concessão de PPP complexa. E a coleta e o tratamento de esgoto é bem mais complexo do que o fornecimento de água, né? É mais... Eu gosto de usar a palavra sensível. Por que sensível? Porque qualquer alteração que você tenha o impacto ambiental é muito forte. Muito forte. Né? Do mesmo jeito que a água é na saúde, o esgoto é muito também na saúde, mas muito mais ainda no meio ambiente. Né? Se você tiver algum escape de controle daqueles processos, você pode causar um prejuízo muito grande, que é dispor esgoto bruto in natura, em regiões, às vezes, de proteção ambiental, área de preservação permanente, enfim, em regiões que você tem um certo controle do prejuízo, né, se você tem muito grande. Então, assim, é um desafio como empresa, administrar esse tipo de relacionamento. Você tem vários clientes
né? No interior eu ainda atuo direto com o usuário, Arapiraca a gente atua diretamente com o usuário. Aqui na capital eu atuo com grandes clientes, BRK, e ao mesmo tempo tenho que administrar uma parceria público-privada aqui em Maceió para esgotamento sanitário. Então é uma salada muito interessante. Eu considero que não tem rotina previsível dentro da empresa. A gente precisa sempre estar lidando com novos desafios. Mas você sabe que a vida da gente é muito mais interessante com desafios, Sim, né? sim, Eu acho verdade. que os desafios fazem com que o ser humano avance, tenha uma perspectiva melhor de mundo, encontre soluções mais criativas e torna a gente um pouco mais humano, um pouco mais humilde. Sim, Porque sim, quem verdade. nunca passou por um sufoco, quem nunca teve que enfrentar um desafio, não sabe Verdade. o que é a vida. Verdade. E a vida é a faculdade mais cara que existe, não existe Harvard, Oxford, Sorbonne que chegue perto da tal da vida, né? Da tal da faculdade da vida. E não dá para repetir ano, né? O ano vai passando e você vai ter que Não criar tem como outras voltar matérias, atrás, né? não. Outras disciplinas. É verdade, não tem como voltar atrás de jeito nenhum. A vida é loucura. Mas você falou aí num ponto bem importante. A gente, quando fala de saneamento básico, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, saneamento básico, com a 14026, com o marco regulatório, nós tivemos a união, né, de tratamento e esgotamento sanitário, água, coleta de lixo e vários outros pontos que a 14026 uniu. Isso. Né? E o consumidor, a sociedade, de um modo geral, ainda fica meio que pensando, saneamento básico não liga diretamente à água, ele liga ao esgoto. Isso. Ao esgotamento. Exato. Né? E essa é uma questão que eu sinto muito quando eu estou conversando com clientes, né? Principalmente clientes da parte do consumidor, porque o escritório Sim. também atende consumidor. E quando chega aqui para a OAB, para reclamação, que você sabe que a OAB é a casa da advocacia, mas também e principalmente a casa da cidadania. Sim. O cidadão, ele passa em todas as instituições, muitas vezes, vai no Ministério Público, vai na Defensoria Pública, quando ele vê que não tem solução, ele diz, olha, eu vou lá na OAB, porque quando eu chegar lá, um advogado vai aparecer, vai para o jornal e vai ter... Sim. Vão me dar atenção. Vai ser ouvido, né? Eu vou ser ouvido. E a gente constantemente é questionado sobre, especialmente no início, né? Hoje as coisas se acalmaram um pouco mais. Sobre essa questão do tratamento e esgotamento sanitário, especialmente das regiões periféricas da cidade, porque a gente não pode tratar, por exemplo, sob o ponto de vista de Maceió. Nós tivemos aí várias discussões sobre Maceió, porque existem duas Maceió, uma parte periférica que não tem acesso ao tratamento e ao esgotamento, à coleta, né, e o tratamento de esgoto, não tem acesso à água potável, e a Maceió, que é a nossa Maceió turística dos sonhos que a gente vê. Então, é um desafio que a Casal, eu acredito que deve enfrentá-lo de uma forma árdua, porque nas regiões periféricas, como levar coleta e tratamento de esgoto para essas populações? É bem interessante isso, porque o espírito do Marco Legal do Saneamento é dar acesso universal a todos os usuários independente de classe social. E um pouco também a lei que institui os critérios e enquadramentos de tarifa social, ela veio como um complemento a essa linha do Marco Legal do Saneamento para tentar abranger, vamos colocar assim, de certa forma, contemplar a população que ela não tem condições de pagar pelo serviço, que essa, na verdade, é a nossa grande preocupação, que é como tratar com esse usuário que ele não tem capacidade, né, de pagamento. Veja, quando nós estamos falando sobre o subsídio do saneamento, né, e aí a gente não está falando só sobre saneamento. Saneamento básico tem 4 vertentes elencadas pela lei, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, né? A drenagem urbana, que é um serviço que compõe também o saneamento básico, né, como esfera também importante, e a coleta e tratamento de resíduos sólidos, que é a parte do lixo, né? Que é um desafio também para essa população. Talvez o usuário não veja, mas esses serviços
todos eles têm uma forma de cobrança. Quem paga IPTU, uma das alíquotas de pagamento é a taxa de coleta do lixo, né? Exato. Embutido nos impostos que os municípios, eles, como é competência municipal o saneamento, dentro dos impostos, do cálculo do IPTU, também está o custo que ele tem com a manutenção e o manejo das águas de drenagem, né? Que são as águas de chuva, que galerias, né? Córregos naturais. Tem um problema muito sério, né? Infelizmente, é um problema dos grandes centros urbanos. Sim. Né? A drenagem talvez seja... Eu já ouvi muita gente falar isso, mas assim, eu vou usar esse clichê. É o patinho feio do saneamento. Todos os outros serviços você encontra uma forma de terceirizar e você obter de alguma forma uma estruturação de remuneração desse serviço. Sim. Você tem PPPs de resíduos sólidos que no Brasil é com amplitude de sucesso, né? Os municípios se consorciam, às vezes contratam um terceiro e ele faz a coleta, faz o tratamento e ele recebe um valor que é justamente arrecadado como parte do IPTU. Mas drenagem, você não tem um tratamento para isso, por exemplo. E a água e esgoto, para essas regiões periféricas, é uma preocupação do operador e precisa ser uma preocupação do operador porque ele tem a obrigação de atingir e atender a metas estipuladas no marco legal, de trazer esse usuário para a base dentro de uma lógica de cobrança que ele tenha condições de arcar. Então, sim, é um desafio levar para essa região que às vezes tem dificuldade, por exemplo, até de você ter acesso com ruas, você não tem ruas pavimentadas, você tem ruas às vezes em terreno natural, que você tem que estender redes de esgotamento sanitário que dificulta a operação, redes de água que dificulta a operação. Então, o olhar, eu penso que o governo do estado foi feliz nisso aí, quando utilizou a parte alta de Maceió para fazer uma PPP de esgoto. A gente não escolheu a parte baixa de Maceió para fazer uma PPP de esgoto. Seria a lógica mais, vamos colocar assim, do ponto de vista econômico, mais óbvia. Mas a gente quis privilegiar essa região que está mais distante do centro de desenvolvimento da cidade, para que ela tenha também a oportunidade de, pelo vetor natural saneamento, desenvolver. E é o que está acontecendo. O Benito Bentes está crescendo, que é um bairro que tem rede coletora de esgoto, mas é considerado um bairro mais periférico da cidade, né? Sim. Então a gente tem essa forma, algum incentivo, alguns gatilhos, né, que as legislações permitem e que alguns governantes e alguns dirigentes de estados e municípios estão adotando, que são essas parcerias para a gente poder fazer isso. Os vulneráveis é um gatilho, né? Com certeza. Qualquer gestor, exato, de uma companhia de saneamento ou para o próprio governo do estado, né? Os órgãos envolvidos e as concessionárias. Sim. Quando você imagina nos invisíveis a quantidade de pessoas que não têm acesso ainda, né? Sim, é verdade. Quando se fala em 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao tratamento e ao esgotamento sanitário, são números que ainda assustam, né? Assim. Assustam e que é uma realidade muito exato, triste que nós, enquanto nação tão rica, né, e tão promissora como o Brasil notadamente e internacionalmente reconhecida, ainda sofre, ainda enfrenta. E você falou sobre outro pode falar, tá? Não, porque eu fico falando, não sem problema. Mas fica à vontade. Tranquilo. Tranquilo. Eu só queria agregar um ponto importante. Desses 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao esgoto, talvez a maior parte deles, ou mais da metade dessa população, está no Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Inclusive, a região Norte é uma região que, pasme, né, quem escute, tem a imensidão de água. Você tem um dos maiores rios, né, de água doce, a maior reserva de água doce do mundo ali, que é o Rio Amazonas. E você tem Aquífero Guarani, né, e você tem a baixíssima adesão à coleta e tratamento de esgoto e à água potável dessa população. Então é uma disparidade que o Brasil ele tem como
como falei, desafio para poder enfrentar. Eu tenho um grande amigo que quando houve a concessão de Manaus, ele trabalha em uma companhia privada, um concessionário que está lá, Sim. japonês, descendente de asiático, e foi uma dor de cabeça. Ele perdeu alguns cabelos, né, da cabeça, tantas preocupações, porque Sim. ali é um desafio ainda. Né? Agora ele está no Piauí e segundo dados do Trata Brasil, Maceió, Manaus e Piauí, houve uma melhora nos últimos 12 anos com relação às metas. Sim. Né? E quando a gente fala de norte e nordeste, a gente está falando realmente das duas regiões mais, abre aspas, problemáticas, fecha aspas, com relação ao acesso à água potável e ao tratamento e esgotamento sanitário. Sim, né? Sim, verdade. Essas regiões, é muito pela decisão de fazê-lo. Veja, Manaus, sem querer entrar muito nesse assunto, mas assim, Manaus é um caso emblemático de concessão feita no histórico de concessões do Brasil de saneamento. Né? A gente teve 4 ou 5 operadores privados, né, que passaram pelo município de Manaus, e ainda hoje ainda é um desafio encaixar lá em relação à questão de subsídio, política, forma de cobrança. Isso é um desafio. Faturamento. E as reservas indígenas. As reservas indígenas, o acesso, talvez a dificuldade, né? E a cada dia que passa você tem mais desafio para poder fazer a prestação de serviço. Aqui em Alagoas, nos últimos 10 anos, né, com certeza nós tivemos mais investimento do que nos últimos 30, antes dos 10. Porque, você vê, a companhia de saneamento ela tem 60 anos, vamos fazer 62 anos, né, esse ano. Sexagenária. É uma empresa de 60 anos, né? Já é uma senhora que tem uma história no estado, né? Desde que ela foi fundada em 1962, nós nunca tivemos um ciclo de investimentos tão forte no saneamento como nos últimos 10 anos, né? E aí onde está a questão da mudança. O Brasil está mudando a visão para o saneamento. O saneamento é a bola da vez para investimentos internacionais, para criatividade, soluções criativas, porque é um apelo natural, é uma evolução da população brasileira. Quando você passa a ter acesso a esse serviço, você evolui um step de desenvolvimento humano. Eu penso assim, saneamento não é só saúde e não é só meio ambiente, né? É evolução do ser humano. É totalmente diferente você tratar uma região que tem água e esgoto, né, afastados das áreas mais sensíveis, né, do que você comparar pessoas que nunca tiveram acesso a uma rede coletora de esgoto. Que jogam esgoto céu aberto, né, que o banheiro está afastado da casa. Então, a pessoa passa a ter um outro patamar de desenvolvimento humano. Ela passa a... Qualidade de vida, Exato. Né? Ela começa a ter uma outra forma de olhar até o mundo. Vamos colocar assim. É um passo civilizatório. Pronto, o saneamento, a implantação do saneamento, como água e esgoto principalmente, é um marco civilizatório. Você avança um step na civilização. Eu penso dessa forma. Sim, com certeza. E as instituições internacionais têm cobrado muito Sim. do Brasil. A própria ONU. A ONU, exatamente. A gente está lá, a questão do saneamento básico, levar para mulheres e meninas o acesso à água potável. A OEA e outras instituições internacionais têm cobrado. E isso implica diretamente na questão econômica, porque os investimentos para vir para o Brasil, é preciso que o Brasil avance nas metas, é preciso Exato. Que o Brasil avance com relação à questão dos invisíveis do acesso a essas Exato. Populações, a água potável, o tratamento e o esgotamento sanitário. E aí eu puxo para uma outra questão, que recentemente nós tivemos mudanças de governo nacional, e aí nós tivemos a revogação de alguns decretos, e aí é a parte econômica. Nós temos aqui no nosso podcast ouvintes advogados, ouvintes pessoas da sociedade, enfim, nós temos um público bem diversificado. Sob esse aspecto, houve e há muitas discussões e a gente escuta muito de investidores, de players sobre essa questão
estabilidade da política brasileira, de investir no Brasil, se há previsibilidade, né, de uma estabilidade, não ocorrer alterações. Eu sempre digo que as regras do jogo, elas têm que estar expostas, têm que estar à mesa, porque se você vai fazer um investimento vultuoso, alto, você precisa saber o que você vai ter dali em diante a partir da assinatura daquele contrato. E aqui em Alagoas, como nós fomos o primeiro estado a fazer o primeiro leilão pós-sanção do marco regulatório do saneamento básico, isso impactou diretamente para outros concessionários. Eu lembro que logo após o leilão, né, o segundo colocado ficou se lamentando: poxa, eu não achava que ia ser bem isso, né, esse valor de outorga de 2,2 bi, né, para concessão. E impactou de uma forma muito positiva para outros estados da federação. Mas voltando aqui para Alagoas, os investimentos, os investidores que estão vindo para Alagoas, a gente sabe que ainda tem regiões para né, ser concedida, como o caso de Arapiraca, que é a segunda maior cidade do nosso estado. Existe uma previsibilidade, a gente sabe que o marco regulatório coloca um limite de tempo, né? Porque existem metas para serem cumpridas. O que é que você pode falar sobre isso, Luiz Neto? Olha só, Andréa, é o seguinte, fala sobre Brasil, fala sobre investidor, né? A gente precisa pegar o histórico da economia nacional, né? Política tarifária, a gente está passando por uma reforma tributária que vai impactar... Que o saneamento está envolvido diretamente. Né? Quando você vai fazer o imposto único, né? Que está sendo pensado pela União nessa nova reforma, você vai ter algumas quebras de isenções que o saneamento ele desfrutava, né, como ISS e impostos sobre serviços, né, que são impostos sobre atividade financeira e de exploração de serviço, que você vai ter um carregamento financeiro muito forte, né, para o serviço de saneamento. E aí, quando você vai olhar a economia do Brasil, essas variações que você tem de inflação e deflação durante esses últimos 30, 40 anos, isso se reflete muito, né, no quesito que eu não sou advogado de formação, sou engenheiro, né? Sim. Mas eu me considero meio ousado. Então, assim, eu vou falar um termo que eu escuto muito durante esses 15 anos, quase 15 anos que eu já atuo, né, nessa área. É insegurança jurídica. O que você resume os últimos 30 anos, é mais ou menos isso, né? De Constituição, né? É mais ou menos isso, 30 anos de Constituição. Um pouco mais, né? 1988, né? A conta. Vai chegar perto dos 40, né? Vai chegar perto dos 40 anos. E você resume isso em cláusulas contratuais que precisam dar a segurança necessária do ponto de vista jurídico e financeiro para que o investidor possa ter o mínimo de segurança para fazer a aplicação dos seus investimentos. Veja, é muito difícil atrair capital estrangeiro para o Brasil, né, por causa do risco Brasil, risco país, né, que é um risco alto, um risco de você ter alterações, às vezes legislativas, que impactam diretamente em investimentos de longo prazo. Veja, saneamento é investimento de longo prazo. Então, qualquer investimento de longo prazo, ele precisa, você precisa mitigar e eliminar, se possível, riscos e incertezas durante esse processo. Você só consegue fazer isso colocando cláusulas fortes, né, que criam barreiras dentro dos contratos que dão segurança para isso. Então, assim, é muito difícil você mensurar esses impactos daqui a 20 anos de se o contrato vai estar sustentável ou não. Você vai ver isso no setor de rodovias. O setor de rodovias é um setor que passou muito, e agora o TCU está reprogramando e repactuando, relicitando contratos de concessão que foram feitos na década de 90, justamente por conta da instabilidade econômica e do custo do serviço ficar insustentável dentro da regra contratual. Então, partindo desse pressuposto, aí a gente precisa repensar qual seria o modelo mais adequado para que os outros municípios do estado, como Arapiraca seria um deles, né,
vai desfrutar também desse novo momento do saneamento, né? Qual seria o modelo? De que forma ele seria montado, né? Em Arapiraca eu tenho uma parceria público-privada, né, de água, que já foi feita em 2012. Ela já entrou em fase, já está madura o suficiente. Você tem investidor que afundou custos ali há muito tempo e está arcando com os valores de financiamento de dívida de longo prazo, e tem por trás deles acionistas que têm uma expectativa de receita e aí a escala sobe, né? A escada vai subindo. Então você precisa ponderar essas variáveis para que o desenho institucional seja o menos impactante possível, o menos radical possível, para que você não tenha, e aí a solução seja parecida com a solução que foi adotada aqui para a região metropolitana, que você consiga acomodar os contratos, né? A gente tem uma lógica em contratos de PPP e concessões, né, que é o respeito às relações de longo prazo. E isso é com uma nota uma nota implícita que o investidor dá para o Estado ou para o município. A capacidade dele de honrar seus compromissos de longo prazo, né, sem ter interferência ou mudança de governo, e de repente você, não quero mais esse contrato, eu vou judicializar ele, vou colocar aí para o judiciário decidir o que é para ser feito, né? E aí o investidor começa a ficar inseguro de como vai atuar. Então, nessas regiões em que você não tem serviço ainda concedido, a gente precisa estudar com muita calma, muita cautela, né, para que a gente não tenha problemas com a própria atratividade de investimento. Né? Vocês já estão estudando, com certeza, né? A gente tem um prazo exíguo para cumprir, e Arapiraca, ela acaba como sendo uma cidade polo, né? Isso. Ela acaba beneficiando muitas cidades vizinhas que estão dependem ao redor, né? dela. A economia do município de Arapiraca, ela traz vantagens, né? Um centro econômico, financeiro, né? Comercial. Sim. Muito forte, e levar para aquelas comunidades no entorno, né, de Arapiraca o acesso à água potável, né? Verdade. Tratamento, esgotamento sanitário é algo muito importante e significativo para o governo de Alagoas. Enfim. Arapiraca é o elo de ligação entre o semiárido e a capital, né? Isso é fato. E aí é uma área uma região que, por conta de variáveis, né, exógenas à técnica, né, você ainda não endereçou a solução. Você não disse quando é que você vai fazer a obra de esgoto, você não disse ainda quando você vai fazer universalização de água. Então isso parte muito de uma decisão conjunta entre prefeitura, Estado, né, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, como montar esse arranjo institucional para fazer isso. Ô Luiz, na época que eu estava pesquisando para escrever minha dissertação do mestrado, eu estive em alguns países, né? Porque eu escrevi um pouco sobre Sunshine Regulation e o marco legal, enfim. E aí, em alguns países, os reguladores, eu visitava muito os reguladores, né? As agências reguladoras. Eu ouvi muito e ainda ouço muito a questão da regulação como sendo um fator muito importante para se conseguir atingir as metas que se deseja atingir em determinada região, em determinado município, em determinado país. E Alagoas, a gente tem essa questão da regulação que talvez a gente precise avançar um pouco mais. E tudo isso está imbuído e como é que diz, acoplado na educação. Hoje, a Casal, né, a Companhia de Saneamento, vocês pensam em cursos, por exemplo, a Agência Reguladora de Portugal, né, eles têm projetos bem interessantes voltados para a educação, com prêmios, a Arsais Minas, né, que são 853 municípios, eles conseguem fazer uma regulação bem interessante, né, e eles criaram projetos de premiação para o concessionário que consegue se destacar melhor naquela determinada região, cursos para levar a educação para as escolas, falando sobre água, falando sobre saneamento, ou seja, projetos que envolvem a sociedade. E quando você envolve a sociedade, puxa a atenção para a educação, para a juventude, para a regulação, isso causa
isso impacta de forma muito positiva a política pública, né, o levar água potável para a população. Vocês têm projetos nesse sentido, maturados, em andamento? Eu sei que os últimos 3 anos foram bem movimentados aqui em Alagoas nesse setor, mas enfim. Olha só, obviamente, quando a gente está falando de padrão de regulação, né, e principalmente para concessões e PPPs, né, obviamente, muito daquilo que foi pensado para a regulação e para a gestão contratual se espelhou nos modelos de maior sucesso que são implantados no Reino Unido, né? Você tem os primeiros contratos de PFI que foram montados, que hoje são geridos pela IPA, que é o Instituto Britânico de Gestão de Contratos de Financiamento e Investimento, né, no Reino Unido. E lá se baseia muito na questão da confiança em que o investidor tem com o poder público. O poder público ele tem um nível de confiança e um nível de participação no desenvolvimento econômico e na evolução da prestação dos serviços junto do concessionário, como se ambos de fato fossem parceiros que tivessem uma sinergia. Até se confundindo. Exato. Por exemplo, na Inglaterra você tem modelos em que o poder público ele entra na composição da gestão, como se ele entrasse numa estrutura societária junto com o concessionário para garantir que ele faça e dar suporte a ele para que ele faça. Então, e cobrar. E cobrar, obviamente, né? De que ele execute aquela política pública. Né? Em Alagoas, eu falo no Brasil, né? No Brasil, em Alagoas, primeiro vou vir para o Brasil aqui, a gente tem os modelos regulatórios de saneamento mais exitosos de São Paulo, né? Com talvez uma das melhores agências reguladoras de saneamento, que é a CESP, e a gente tem a Ares PCJ, que é uma entidade, inclusive, desvinculada da administração pública, que tem uma autonomia muito grande, tem troca de experiências, benchmarking com outras agências reguladoras, mas aqui no estado de Alagoas nós temos ainda um modelo muito novo, né? A legislação mais recente e que tem um vigor maior na regulação, a resolução da ação mais recente que trata sobre saneamento foi em 2014. Nós temos umas mais antigas, 2011, mas desde o início em 2007, quando a agência próximo quando ela foi criada. E a ANA também deixou muito a desejar, né? Exato, a ANA está entrando Graças agora, né? Graças a Deus, agora está começando. Como agência reguladora de saneamento, né? Mas é um caminho novo. A regulação do saneamento, né, como um serviço público, na lógica de performance, né, que é o pensamento do contrato de concessão, você tem indicadores de performance que o concessionário tem que atingir, né? Mas é muito mais na lógica de trazer ele para o incentivo do cumprimento da meta do que propriamente num incentivo, vamos dizer, de bônus, prêmio, né? Uhum. E aí é justamente aquela lógica que a gente falou da cultura, né? Você vê o Reino Unido com uma outra ideia de que o poder público ele é ajudante do parceiro privado, ele impulsiona o parceiro privado. Aqui o poder público ele tem que puxar o parceiro privado para a mesma intenção dele. E ao mesmo tempo ele se sente, vamos colocar assim, inseguro, porque ele não consegue enxergar regras claras. E aí é por isso que eu estou falando que a regulação ela ainda é incipiente. Por quê? Porque você não tem formas claras ainda de como é a metodologia de fiscalização, de regulação, de como você vai aperfeiçoar, como você vai melhorar e inovar na prestação de serviço. Acho ainda que os contratos de concessão e PPPs no Brasil, eles deixam pouca margem para incentivo à inovação tecnológica, por exemplo. Sim. Que seria... É uma das pautas aqui, não sei se vai dar tempo, depois você volta. Não tem problema, a gente fala depois. Mas esse é o meu pensamento em relação à regulação. Acho importantíssimo. Na verdade, a sobrevivência do contrato de concessão está diretamente proporcional à eficiência da regulação. A regulação. Ele não sobrevive se a regulação não sobreviver. E a própria universalização, né? Se a regulação não tiver regras claras, né, para que aquele contrato seja cumprido realmente na sua integralidade, com metas e etc., e deixa a desejar lá na ponta, né, no usuário. Exato. E
O Brasil, de um modo geral, precisa avançar muito nisso. Exato. O Brasil precisa caminhar alguns passos. Mas vamos partir para a questão climática. Eu li que a Casal está fazendo investimentos, buscando investimentos em desenvolvimento sustentável com ativos, etc. Fala pra gente um pouco sobre esse modelo de gestão que vocês têm feito com relação a essa área. Veja, em relação à sustentabilidade e equilíbrio, a sustentabilidade está relacionada principalmente à melhor aplicação do recurso com o menor impacto possível de forma mais racional. Então, hoje nós temos uma política para ser implantada junto com as concessionárias de eficientização do uso da água no processo de produção. Antigamente, quando eu falo antigamente, eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Não se pensava muito no processo de tratamento como um processo em que você deveria prezar por todas as etapas dele sem ter desperdício. Hoje nós usamos água do próprio tratamento para lavar os filtros. Isso é uma coisa comum no processo de tratamento. Uhum. A água de tratamento ela é usada para lavar o filtro, que a gente usa para filtrar a água. Num certo tempo, essa água ela era desperdiçada, ela era jogada fora. Depois da lavagem, ela vinha com um resíduo, tá? E esse resíduo era junto com a água desperdiçada. A legislação ambiental se aperfeiçoou, né? E começou a ser mais exigente com relação a esse tipo de processo. Essa água não podia ser mais colocada, disposta no meio ambiente, sem nenhum tipo de tratamento prévio. Sim. E aí é onde está a grande sacada para você poder melhorar esse processo. A Casal vai implantar com todas as estações de tratamento em que ela tiver investimentos que vão ser feitos em parceria com a iniciativa privada, o que a gente chama de estação de tratamento de ciclo fechado. O que é estação de tratamento de ciclo fechado? A água ela não mais é jogada no meio ambiente, ela volta para o processo. E esse resíduo ele é tratado e ele é colocado em disposição e recortado para levar para o aterro sanitário agora. E aí eu não tenho mais desperdício da matéria-prima de água durante o processo. Sim. Né? Eu considero isso gera ganho. Isso gera menos desperdício. Isso gera um prejuízo menor para o meio ambiente. Isso gera perdas do ponto de vista financeiro, quando você está utilizando a água como valor agregado, energia, produto químico, mão de obra e uma série de outros produtos. Você tem mais disponibilidade de água, então você usa o recurso de uma forma mais racional, mais eficiente. Né? Eu considero essa como uma das principais ações sustentáveis que nós temos em implantação. Além disso, puxando um pouco para a inovação tecnológica, a gente vai estar estudando com a iniciativa privada a implantação de estações de tratamento de água com tipo de membranas que protegem, vamos colocar assim, a saída da água de possíveis variações da qualidade da água que entra, porque o grande problema hoje do abastecimento de água choveu, corre um bocado de resíduo para o ponto de captação, a água fica turva, que a gente chama, né? Ela fica cheia de turbidez. Sim. E você tem que ficar regulando o tempo todo a estação de tratamento para não correr o risco de lá na frente a população pegar água né? ruim, não com coloração, potável. não potável. Então, a ideia da gente fazer isso com a iniciativa privada é a gente proteger ao máximo o processo de tratamento para que a gente tenha, como eu falei, menor perda de água, ou seja, uma ação mais equilibrada e ao mesmo tempo a gente consiga agregar tecnologia de ponta para poder dar a segurança na saúde, né, na qualidade da água que sai, para o usuário ele ter a confiança no serviço da concessionária, que esse é o objetivo. Né? Muito bem. Mas aqui a gente já está caminhando para os finalmente e eu deixei a parte que eu acredito que deve ser a menina dos olhos de vocês, que é o Canal do Sertão, né? Sim. A gente sabe que o Canal do Sertão é uma obra que chama a atenção pelo tempo, mas que também nos últimos anos houve uma aceleração do desenvolvimento da construção, do desenvolvimento do canal em si, de levar água para mais municípios por meio do Canal do Sertão. Isso chama a atenção de forma muito positiva para Alagoas e eu sei que a Casal está à frente desse projeto.
Conta para nós aí as novidades do Canal do Sertão. O governo do estado, né, ele tem utilizado e que quer utilizar o Canal do Sertão como um grande vetor de desenvolvimento, principalmente econômico, para o estado, né? É importante observar o Canal do Sertão não só como a solução da água do semiárido, mas como uma oportunidade de desenvolvimento econômico para aquela região, que é a finalidade principal dele. Tanto na região de agricultura, irrigação, cultivo de animais, como para indústrias que queiram se instalar na região e possam ter uma segurança de que aquele serviço vai ser ofertado com água regular, né? Mas o Canal do Sertão ele foi por meio da decisão do nosso governador Paulo Dantas, né, que tem uma visão muito assim, eficiente em relação ao saneamento, é uma política de primeira linha do governo dele, né, e o Canal do Sertão está dentro dessa esfera. No ano passado, ele emitiu um decreto em que o Canal do Sertão ele deixaria de estar sob a tutela da Secretaria de Recursos Hídricos e passaria a ficar na Secretaria de Estado de Governo, e a Casal seria a unidade gestora desse canal. Sim. Durante o ano de 2024, tem sido feita uma transição, né, de gestão entre a Secretaria de Recursos Hídricos e a Casal, para que a Casal se estruture para isso. A nossa vice-presidente operacional, Laura Petri, né, que está com essa missão, né, para cumprir, tem se reunido com várias entidades, né, já está tomando pé dos desafios que são administrar. Mas é um desafio tão lindo, porque quem conhece aquela região sabe o quanto importante para aquela população o desenvolvimento desse projeto. São 123 quilômetros de canal, né, a céu aberto, obras de arte perfeitas, né, e oportunidades gigantes, né. A Casal já efetuou, agora no meio do ano, o primeiro cadastramento de usuários do canal, né, para que se tenha um conhecimento da demanda de água que é necessária para atender esses primeiros irrigantes, né, que é o público-alvo, né, além da própria Casal, que também é usuária do canal, né, e com esse cadastro a Casal vai montar uma estrutura de medição dessa água para também fazer o seu faturamento, até porque o canal precisa se manter economicamente. Né? Sim. Então, assim, a Casal ela diminuiu por um lado de tamanho, mas ao mesmo tempo agora agregou um novo ativo e uma responsabilidade socioeconômica muito grande dentro do estado de Alagoas para ajudar a desenvolver o estado com o Canal do Sertão. Então, é mais uma oportunidade, é um desafio, mas como eu falei, necessidade cria oportunidade. Então, a necessidade de ter um ator para gerir o canal, foi isso que o governador Paulo Dantas foi muito feliz quando enxergou a necessidade de ter um agente que colocasse a mão na massa do canal, para que ele não ficasse simplesmente projeto, né? esperando recursos federais para isso, né? Então eu considero isso um grande avanço para a empresa, uma grande evolução para a Casal, tá ainda agora mudando um pouquinho o seu foco indo para o Canal do Sertão. Sim, com certeza. Parabéns, tá? São quantos municípios beneficiados pelo Canal do Sertão? Nós temos do Sertão diretamente hoje, aproximadamente, porque o canal ele tem uns traçados um pouco sinuosos e dá para a gente fazer algumas, mas se eu não me engano, são de 10 a 14 municípios que são hoje, que têm condições de serem beneficiados pelo Canal do Sertão. 10 diretamente porque o sistema de abastecimento de água, que abastece 10 municípios do Alto Sertão, saem do Canal do Sertão. E eu tenho mais 5 municípios que já estão começando a também usufruir da água do Canal do Sertão, que termina ali próximo de São José da Tapera, entre Senador Rui Palmeira e São José da Tapera. A gente tem mais um trecho em execução, né, do canal, mais 25 quilômetros de canal estão sendo executados. Né, o governo federal garantiu como prioridade de investimento aplicar esses recursos no canal. Está sendo aplicado pela Secretaria de Infraestrutura, né? Então a gente vai ter mais 3 ou 4 municípios que vão também serem contemplados pelo Canal do Sertão no seu perímetro, né? Muito bom, muito bom. Vamos falar do futuro do saneamento em Alagoas. A gente sabe que o saneamento é multidisciplinar, né?
em várias áreas, tem um impacto em várias áreas na saúde, na educação, na valorização imobiliária, no turismo, que é a joia da coroa do estado de Alagoas, Maceió, as praias, o litoral de Alagoas, né? Essa questão de ter, né, a coleta e o tratamento de esgoto, toda essa questão da drenagem de águas pluviais, a gente sabe que tem um impacto direto, principalmente na orla urbana de Maceió. Então, sob o seu ponto de vista, sob a sua perspectiva, Luiz, o futuro do saneamento em Alagoas, como você enxerga daqui a alguns anos todos esses projetos que hoje você está, né, coordenando, está gerindo, que a gente sabe que tudo isso é gestão. Sim. E eu já pude perceber que você tem uma visão muito boa, que é uma visão da engenharia, né, que trata diretamente com números, com metas, com um quantitativo, com a parte técnica do negócio. Como que você vê daqui a 10 anos Alagoas, né, a orla urbana de Maceió, essa questão que a gente tem, que é até um pouco polêmica com relação à questão dos esgotos, né? Isso corta o nosso coração enquanto alagoano, né, de ver. Com a palavra. Olha só, Andréia. Te coloquei contra a parede, não foi? Foi bom, mas é importante. Esses questionamentos são questionamentos em que a gente tem a obrigação de tentar endereçar a resposta da melhor maneira e mais clara possível. Eu acho que essa é a nossa função como agente público. Veja, a solução do saneamento, vamos falar só de água e esgoto por um determinado momento, até porque drenagem, resíduos sólidos está bem encaminhado, os lixões do Alagoas estado. Foi um dos primeiros estados, né? Na época, né, da gestão do hoje deputado estadual Alexandre Aires, na época da Secretaria de Meio Ambiente, ele acabou com os lixões e transformou tudo em sistema de coleta e tratamento de resíduo. Você sabe que a irmã dele é nossa secretária adjunta aqui na UAB não sabia, não. Né? A Anne, muito o legal. melhor dos aires. Então vocês estão bem assessorados, né? Se for competente igual o nosso deputado. Nessa época, e a gente já endereçou resíduos sólidos. Drenagem urbana é um problema que atinge muito mais a grandes aglomerados urbanos ou cidades que têm características de metrópole, como Maceió. A gente não tem tantos problemas de drenagem urbana em cidades de menor porte, com menos de 50 mil habitantes. É muito difícil a gente ter isso. Porém, o desafio do saneamento, água e esgoto, né, o apelo principal daqui a 10 anos, nossa visão é que a universalização da água no sertão do estado, na região mais sofrida, ela seja solucionada. Essa é a nossa perspectiva. Daqui a 10 anos, eu preciso erradicar, né, a falta de água nas principais cidades, principalmente nos centros de cada uma dessas cidades do sertão alagoano, que elas tenham total e pleno acesso à água. Essa é a nossa visão, 100%, como o Marco Legal do Saneamento diz. O Maceió já está bem próximo disso, né, em termos de universalização de água. Para esgotamento sanitário, o foco, de fato, é a nossa região litorânea, né? Eu não tenho como não prever isso. O investimento que o Estado está fazendo na época de um empréstimo que foi feito, se eu não me engano, de 300 milhões de dólares, né? Eu acho que foi um valor um pouco menor do que isso, que foi feito junto ao CAF, a Corporação Andina de Fomento, o atual Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Visando o esgotamento sanitário, principalmente do que a gente está chamando de Rota do Charme, né? Que vai ali de Passo de Camaragibe até Maragogi, ali a Praia de São Bento, lá em cima, né? Então, a gente tem essa região toda como prioridade do governo. Por quê? Porque é uma região que tem um apelo do ponto de vista de desenvolvimento econômico muito grande. Então, eu falei de água para o semiárido, né, que é uma região que tem um apelo, e a gente está falando de esgotamento sanitário para a região litorânea. O grande problema dos grandes centros, e aí estou falando de Maceió especificamente, é a falta de priorização para a eliminação das línguas sujas. Sim. Veja, o Estado ele tomou a dianteira para endereçar o problema do esgoto. Sim. Tá? Mas a contaminação, né, e a gestão
por exemplo, de áreas de risco ou áreas de crescimento desordenado, irregulares, vamos colocar assim, essa nomenclatura, irregulares, que são as grotas, são os principais pontos de contribuição clandestina de esgotamento sanitário. Os gargalos, né? Porque a tendência é que essa população, se não tiver uma solução pontual e que tenha uma visão do município para isso, a gente tende a ter mais de 10 anos os problemas que a gente está tendo quando se chove e quando em janeiro, mais ou menos, a gente vê uma chuva muito grande. Verão. Aí a gente vê aquele despejo de água escura na praia da Ponta Verde ou na praia ali em transição entre Ponta Verde e Jatiuca, que é uma região onde você tem pouca renovação de água e ali a chuva vai varrendo os nossos córregos naturais. Isso é um problema de drenagem que precisa ser priorizado. Vamos lá. Falamos de água, falamos de esgotamento sanitário e agora estamos falando de drenagem. A drenagem é o único problema que eu vejo hoje, principalmente de Maceió, que não tem uma solução clara. Eu não consigo enxergar que eu vou solucionar o problema de drenagem urbana em Maceió. E isso é uma questão que foge um pouco do controle do grande programa de saneamento que o Estado está montando hoje, porque é foco em água e esgoto. Sim. Então, se as soluções não forem concorrentes, elas não forem paralelas, né, nós vamos resolver. Os entes têm que estar juntos para resolver esse problema. Precisam estar harmônicos em relação a esse assunto. A solução do esgoto a gente vai resolver. Obviamente, a gente vai diminuir muito a contribuição clandestina de esgoto para os nossos córregos naturais. Riacho Salgadinho, Riacho Gulandim, Riacho Sapo, Riacho das Águas Férreas, que é bem conhecido, né, por despejar uma grande quantidade de contaminantes no mar, né, de poluição no mar. Então, assim, se a gente não tiver uma solução paralela para esses problemas, a gente vai permanecer com o problema da drenagem, com o esgotamento sanitário endereçado. Hoje a gente está com a cobertura de esgotamento sanitário em Maceió próxima de 55%, com tratamento. Não é só afastamento de esgoto, é tratamento de esgoto. Então a gente vai chegar muito próximo dos 90% almejados pelo Marco Legal antes de 2033. Isso é fato. Sim. Nós vamos chegar nesse percentual. Mas se a gente não tiver uma solução para a drenagem urbana, nós vamos continuar enxergando línguas sujas nas praias. E isso é muito ruim para o turismo, muito ruim para o meio ambiente. E ruim para o desenvolvimento da cidade, né? Essa é a nossa ideia. Impacta diretamente no turismo, na valorização dos imóveis, né? Na saúde, né? Sobrecarrega já o nosso Sistema Único de Saúde, que é uma referência para o Exato. mundo, mas que a gente sabe que quanto mais nós contribuirmos positivamente para que ele fique o menos sobrecarregado possível, melhor para o desenvolvimento do nosso estado, melhor para o desenvolvimento do nosso país, né? Perfeito. Quando a gente discute saneamento, Luiz, e eu ouço muito isso dos meus colegas engenheiros, né? A parte da regulação, eu tenho uma convivência maior com engenheiros. Eles sempre dizem assim, as metas, nós precisamos cumprir todas essas metas, porque vocês têm metas a cumprir, porque o marco traz metas que devem ser cumpridas. E nós temos um Brasil aí que precisa receber água potável, que precisa receber a coleta e o tratamento de esgoto. E esse desafio é um desafio não apenas das companhias, é um desafio das concessionárias, é um desafio dos entes reguladores, das agências reguladoras, e é um desafio também da população, a questão de educação, né? A gente sabe que nós temos um volume de perdas de água muito grande, bastante significativo, que impacta negativamente os cofres públicos, que impacta negativamente o meio ambiente e o tão falado desenvolvimento sustentável que a gente ouve todos os dias e que é uma coisa quase que perseguida, né? Sim, diariamente pelos governos. E quando a gente faz um recorte para a OAB, para a advocacia, que eu acredito que muitos advogados, ao verem, ao assistirem, ao ouvirem esse podcast, vão se questionar, nós temos aí vários nichos, um nicho de mercado, na verdade, completamente novo, que é a advocacia, especialmente a jovem advocacia, e recentemente nós lançamos um programa, ontem,
nós lançamos um programa chamado Acelera 15 que é para valorizar aqueles advogados com mais de 15 anos de profissão. Legal. Né, que muitas vezes, né, com as mudanças tão recentes que nós tivemos e mudanças que ocorreram rapidamente, né, a pandemia de Covid-19 trouxe uma pandemia de informações. A gente teve que se adaptar a inúmeros programas de diferentes tribunais e isso num curto espaço de tempo. Então, para o meu filho que tem 10 anos conseguir desenvolver no computador é super rápido, mas para um senhor, um advogado mais experiente, é muito complicado. Então a gente eu vejo na infraestrutura, no saneamento básico e em todas esses setores, né? O saneamento é multidisciplinar, novos nichos de mercado para atuação da advocacia. Hoje a gente iniciou com o Luiz, que é o presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, mas a gente vai ter outros players do mercado, a visão do concessionário privado que está atuando hoje em Alagoas, a visão do regulador que faz a regulação em Alagoas e outras visões importantes e interessantes que possam despertar na advocacia que está nos acompanhando um nicho de mercado, que muitas vezes o advogado está em casa ou nos seus escritórios, mas ele não consegue enxergar outras possibilidades de business, né, de negócios para fazer e para se desenvolver na advocacia e para se manter no mercado. Nós hoje temos na sexta-feira, na verdade, são tantas ações aqui do nosso presidente que não para, né? O presidente Wagner é ligado completamente no 220. Né? Na última sexta-feira nós fizemos um juramento para 58 novos advogados e advogadas. E eu falava sobre a advocacia ser uma profissão que exige resiliência, networking e conhecimento técnico. Mas eu sempre digo que, na verdade, se você tiver um excelente conhecimento pessoal, networking e for resiliente, você consegue se desenvolver de uma forma impactante, de uma forma, numa progressão geométrica e não aritmética. E você hoje me trouxe, com certeza vai levar para os telespectadores muitas informações e vai despertar na advocacia um olhar para o saneamento como um mercado de trabalho que deve ser explorado, que deve ser buscado como uma nova fonte de renda e como uma oportunidade, né, uma solução para se manter no mercado de trabalho. Suas considerações, se você me deixar, eu vou ficar falando não, aqui. Sem problema. Você falou tão bem que aí eu parei um pouco. Mas veja, o saneamento, e aí essa parte específica de concessões e PPPs, que é uma parte que eu confesso, eu abri aqui para todo mundo, que eu tenho uma paixão. Mão de obra, sim, né? Eu tenho uma paixão muito grande por isso, né? Eu falei que eu sou engenheiro enxerido, né? Vamos colocar assim, né? Se é que existe a palavra. Eu me aventurei, eu acho que não tem muitos engenheiros que tentaram fazer isso, mas eu me aventurei a fazer uma especialização em Direito Administrativo Constitucional. Né? Olha que legal. Para poder entender um pouquinho como é que é a linguagem de vocês. Mercado, né? De trabalho. É isso aí, você tem que fazer às vezes tem que fazer uma virada, né? 90 graus. Mas veja, de todo esse tempo que a gente está trabalhando com isso, a gente observa que é muito carente, de fato, é muito carente, sim, o mercado de especialistas no direito administrativo para esse tipo de, que a gente está chamando de direito regulatório. Né? É muito emergente essa necessidade. Por quê? Porque esses contratos são contratos de natureza complexa, são relações de longo prazo, que não observam, por exemplo, as cláusulas normais de contratos que a gente vê em prefeituras, que são contratos pequenos, de até 5 anos, contratos até mais simples do ponto de vista de você fazer a gestão desses contratos. Isso. Mas quando a gente está falando de PPP e concessão, você envolve compartilhamento de responsabilidade, você envolve matriz de risco, você envolve externalidades que podem interferir na performance e, por consequência, no atingimento da política pública. Né? A gente está falando muito hoje, e você, como advogada, Andréa, deve estar enxergando muito isso, né?
sobre o aspecto de renegociação de contratos. Veja, advogados falando sobre possibilidade de você barganhar, né, resultados positivos. A gente vai usar essa palavra barganhar, porque às vezes tem uma conotação muito pejorativa, mas barganhar com a iniciativa, com o concessionário, o poder público começar a colocar na balança a ideia de renegociar e não só de colocar naquela posição de caducar o contrato, de fazer encampação, naquela condição unilateral de você usar a prerrogativa de poder público e você ter a supremacia sobre um particular em relação ao contrato. Então, assim, você tem uma lógica mais madura de olhar o contrato. E o mercado da advocacia, para esse fim, ele é muito restrito. Escasso. Né? A gente teve ontem, para ser bem mais exato, antes de ontem, a gente esteve conversando com alguns profissionais, né, da área, que inclusive eu admiro muito, né, o advogado Maurício Portugal, né, que é um notório conhecedor do direito administrativo, de direito regulatório e concessões PPPs, e a gente vê que quando a gente vai nesses encontros, a gente encontra sempre as mesmas pessoas. Exato. A gente encontra sempre os mesmos escritórios. É um mercado fechado. É bem fechado. E assim, e isso está crescendo, isso está aumentando. E as demandas vão aumentar e essas pessoas não vão conseguir dar conta. Não. Então, vai ter uma hora que não. Vai ter uma hora que não vão conseguir dar conta. Então é muito importante para quem estiver assistindo, para quem estiver vendo, né, buscar essa especialização. Eu assim, parabenizo demais ao presidente Wagner por instituir essa comissão de concessões, essa Câmara de Concessões, né, que vocês criaram aqui dentro. Né? Eu acho isso muito relevante, muito interessante. A OAB é uma instituição muito respeitada. Eu que sou engenheiro, considero a OAB uma instituição extremamente relevante na composição da sociedade, tem voz e vez, é ouvida no parlamento, é ouvida em todo a estrutura decisória do país e assim está envolvida, está acompanhando o ritmo do saneamento nas concessões PPPs, é muito importante. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui para quem é advogado, né? Para a advocacia como um todo, que é uma área do direito administrativo que está crescendo bastante, muito, né? E como você tem se especializado, entendo muito importante os próximos profissionais tentarem se aventurar um pouquinho nesse universo pouco explorado. Perseverante, né? Porque como você falou, é um mercado muito fechado ainda. Exato. Até você conseguir adentrar nesse mercado, você precisa ter perseverança e continuar e ir atrás, porque a gente sabe que quanto maior o prêmio final, maior será a cobrança, maior será o desafio, né? Tudo que nos é dado, nos é cobrado. Exato. E a advocacia, como eu disse, tem que ser resiliente. A advocacia precisa de perseverança. Exato. A advocacia precisa enxergar uma solução onde não existe, onde ninguém mais consegue, talvez nenhum outro profissional consiga enxergar. Você sabe que a gente hoje já consegue fazer essas renegociações de uma forma tão saudável e com a segurança jurídica tão bacana, que o poder público e a iniciativa privada conseguem oferir lucros, ganhos, resultados, mesmo cedendo daqui, cedendo dali, porque quando você precisa prestar o serviço à população, ao usuário, você precisa ter um feedback legal com o usuário, o concessionário. A iniciativa privada precisa ter o retorno com relação ao lucro e o poder público precisa ter a boa prestação de serviço e também precisa de uma contrapartida, perfeito, não é verdade? Perfeito, exatamente. Então, você harmonizar tudo isso e fazer com que todos andem a par e passo e de forma saudável economicamente falando e sob o ponto de vista de infraestrutura, isso é muito bom e a evolução do direito, a evolução da engenharia, uma evolução do poder público enquanto governo, né? E que precisa ter essa evolução em todas as esferas de governo, seja municipal, seja estadual, seja federal. A gente tem que dialogar, porque o Brasil é muito grande. Sim, a nossa advocacia hoje se aproxima de 1.400.000 advogados e advogadas no Brasil. Ontem, o nosso Conselho Federal indicou 2 membros da Comissão Nacional, do qual eu faço parte, para a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. Muito legal. Para acompanhar os projetos
e o que está sendo feito lá com relação às normas de referência para a regulação nacional. Perfeito. E isso é uma preocupação da OAB. E vocês contem conosco Não, a gente conta nesses demais. desafios, e sempre que precisarem, nós estaremos aqui de portas abertas. Com certeza. A OAB é parceira do Estado, é parceira da Casal. E assim a gente enxerga como a advocacia como dos suportes que a gente vai ter para poder caminhar nessa segurança. Luiz, é tão legal conversar com você, que mesmo sendo um assunto assim um pouco mais técnico, porque eu sei que os meninos aqui estão se divertindo, né? Entre aspas, né? Eu vejo pelo semblante dos dois, né? Mas o Luiz trouxe muitas informações importantes para a população. Esse programa, com toda certeza, vai ser acompanhado por outras pessoas de fora do estado, Luiz. E como eu disse, um novo quadro dentro da nossa OAB Arretada, e que com certeza terá aí, assim como o Luiz, grandes nomes que trarão informações importantes para a advocacia. Eu, Andréa Feitosa, enquanto diretora de Comunicação e Relações Institucionais da OAB Alagoas, tenho um compromisso de deixar aqui muito claro sempre que esse podcast está à disposição de toda a advocacia. Então você, advogado ou advogada, que queira gravar um podcast, que queira falar sobre um assunto que você gostaria de tratar, a nossa equipe está aqui à disposição de vocês, de portas abertas, o Igor e toda a comunicação, não é, Igor? Para possibilitar isso a vocês. A gente sabe que hoje a rua mais movimentada é o Instagram, e os profissionais precisam estar lá. Então, a Casa da Advocacia, OAB Alagoas, o presidente Wagner, sempre deixa essa mensagem muito clara. Estamos à disposição de todos vocês. Isso aqui pertence à Advocacia de Alagoas. E é isso. Nos vemos em breve no próximo programa, conversando sobre um outro tema que com certeza trará ganhos para toda a população de Alagoas, e em especial para a advocacia alagoana.